Ali atrás também, seja muito bem-vinda. Tem mais? Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Nós vamos começar uma nova série esse mês, mas eu gostaria, antes de darmos início, nós gostaríamos de orar com vocês. Vamos orar? Pastorinha, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento especial. Queremos engrandecer e exaltar o teu nome e te pedimos em nome de Jesus, toma cada vida, Senhor, nas tuas poderosas mãos. Faça diferença nessa noite, Senhor. A tua palavra diz que tu és o Deus vivo e verdadeiro. Que a tua mão poderosa esteja estendida sobre o teu povo. Que a tua palavra, Senhor, encontre lugar em cada coração. Profetizamos em nome de Jesus o mover do teu Espírito Santo, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração para o louvor da tua glória. Aquilo, Senhor, que parece impossível aos homens, seja possível para o louvor do teu nome, Senhor. Operando maravilhas, operando os teus sinais, no nome glorioso de Jesus. Queremos te agradecer por cada semente semeada. Senhor, lembra da tua promessa. Abra as janelas dos céus. Derrama sobre o teu povo uma bênção tal que venha provisão de forma sobrenatural, para a glória e honra do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. Queridos, hoje nós vamos dar início a um novo estudo sobre, hoje como nós estamos no mês de novembro, normalmente se enfatiza muito a questão do Novembro Azul, questão dos homens, e nós vamos falar um pouquinho sobre homens, sobre o homem em específico. Nessa noite vamos falar do homem, mas também vamos tocar na questão homem como um termo genérico, como sinônimo de humanidade. Mas a ênfase maior será sobre o sexo masculino, sobre homem como sexo masculino. Já que no mês de outubro nós falamos sobre mulheres, esse mês nós vamos estar falando sobre homens. Amém? Quantos homens nós temos aqui nessa noite? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Está chegando a conferência dos homens. Amém? Glória a Deus. Que dia é? Vocês sabem? Dia 28 e 29 deste mês nós teremos a conferência dos homens. Dia 28 e dia 29 nós teremos a conferência dos homens aqui. Mulheres, mostra aí para você, como se fosse, vamos fazer de conta que seria a conferência das mulheres. Dia 28 e 29, nós teremos a conferência das mulheres. Aprenderam, homens? Então, vão se preparando aí, tá certo? Dia 28 e 29, nós teremos a conferência dos homens aqui na igreja. E nós temos hoje esse estudo, homem, imagem e glória de Deus. Você sabia que a Bíblia diz, de forma muito clara, inequívoca, de que o homem é a imagem e glória de Deus? Onde é que está isso, pastor? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 7. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que o homem é. O que o homem é? Imagem e glória de Deus. O homem é. E ele está fazendo distinção entre homem e mulher. Porque ele diz assim, mas a mulher é a glória do homem. A mulher é a glória do homem. Mas o homem é a imagem e a glória de Deus. Quando a Bíblia diz... Não somos nós, a Bíblia é quem diz que o homem é a imagem e glória de Deus. O que é que você entende por imagem? Quando a Bíblia diz que o homem é a imagem de Deus, o que é que você entende com isso, nesse verso? O que é uma imagem? Semelhança é uma outra palavra que a gente vai encontrar lá em Gênesis, mas ainda não significa
imagem é algo que complementa a imagem, mas é diferente. Então, o que seria a imagem? Alguém saberia dizer? Uma cópia. Estamos chegando lá. O que mais? Um reflexo. O que mais? Uma aparência. Uma representação. Não é isso? Quando você tem uma imagem, nós costumamos dizer, quando eu falo sobre isso aqui na igreja, eu costumo dizer o seguinte, que normalmente na repartição pública, né, Marquinhos, você tem o quê? Você tem, por exemplo, a foto do governador, a foto do presidente em repartições públicas. Eu pergunto, aquela imagem é o governador? Aquela imagem é o governador ou ela representa o governador? Ela representa, ela não é. Você vendo a imagem, você conhece o governador, mas a imagem em si mesma, ela não é o governador, mas ela é uma representação do governador, ela é uma representação do presidente. Aquela imagem você pode até rasgar sem afetar o governador ou o presidente, não pode? Você pode pegar aquela foto e rasgar. Você fez mal ao presidente diretamente? Não, mas foi uma ofensa. Mas é uma ofensa. Tá certo? Mas você não fez mal a ele diretamente, porque aquela foto não é o governador. Ela representa, ela é uma imagem do governador. Então, quando a Bíblia diz assim que o homem é a imagem de Deus, a Bíblia não está dizendo que o homem é Deus, mas ela está dizendo que o homem representa a Deus e que quando eu olho para o homem, eu posso conhecer a Deus. Gente, o ser humano é a obra-prima de Deus no universo. A coisa mais incrível que Deus criou no universo é o ser humano. Veja a nossa capacidade, veja até onde o ser humano consegue vasculhar, examinar. Estão mandando sondas lá para Marte, estão tirando fotografia de um planeta, que para você chegar lá indo de foguete, você vai gastar pelo menos uns 2 anos. Talvez agora um pouco menos com a tecnologia, mas era em média de 2 anos você viajando de foguete. E hoje as pessoas estão mandando sondas espaciais, eles tiram foto e revelam aqui na Terra do que está acontecendo lá. Não é incrível? Como é que esse ser consegue fazer essas coisas? Tem mais. Hoje a tecnologia, a ciência avança tanto que se cria máquinas, robôs para fazer operações. Não apenas isso, o homem está examinando o mundo quântico. Você sabe o que é o mundo quântico? É um mundo onde até as partículas do átomo são quebradas e eles estudam essas pequenas partículas. Como é que uma criatura consegue examinar até esse tipo de mundo? Esse é o ser humano. Por que nós conseguimos fazer todas essas proezas? Por que nós conseguimos fazer essas coisas tão tremendas e maravilhosas? Sabe por que a gente consegue fazer isso? Porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. Amém? Então, é burrice, me perdoe aqui os ateus, é burrice você não acreditar em Deus, porque a própria existência humana comprova a existência de Deus. Não dá para existir um ser como ser humano sem que exista um Criador, sem que exista alguém que tenha criado esse ser humano, porque o homem é a maior prova da existência de Deus. Amém? Nós somos a imagem do Criador. Pode começar. Pode ir passando. O homem é a imagem e glória de Deus. Foi o versículo que nós lemos. Desde o Éden, o Criador concedeu ao homem um valor singular. Ser imagem de Deus não é metáfora, mas é uma identidade espiritual. Essa verdade molda a nossa visão sobre nós mesmos e sobre o próximo. Meu Deus, como nós precisamos entender isso, como nós precisamos compreender. Compreender o que, pastor? Compreender que eu sou a imagem de Deus. Quando eu entro no ambiente, eu carrego a imagem de Deus. Não importa aonde eu estiver andando, por onde eu for, eu estou carregando. Eu sou um representante de Deus na terra. Da mesma forma você. Quando a gente começa a compreender isso, nós entendemos que nós não fomos criados
para sermos dominados por coisas, mas fomos criados para representar Deus e governar sobre a terra. Amém? Gênesis capítulo 1, abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e 28. Vocês podem abrir, por favor? Gênesis 1, 26, 27 e 28. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais. Volta para o 25. Então disse Deus: façamos seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 26. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do rebanho, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis. Há uma bênção de Deus para que você seja fértil. Há uma bênção de Deus para que você se multiplique, enche a terra, subjugue a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam sobre a terra. Em todo lugar o homem domina. No espaço aéreo, não existe ave que voe mais rápido do que os aviões supersônicos que o homem criou. Até os peixes do mar, o homem consegue construir submarinos que vão até as profundezas das águas. Então não importa, porque Deus deu ao homem domínio, porque o ser humano, o homem, é a representação de Deus sobre a terra. Do seu lado, se você dá uma olhadinha para o lado, você pode olhar para o seu lado, está alguém que representa Deus. Está alguém que é o representante de Deus. Eu olho para vocês e já me arrepio, porque vocês são representantes de Deus. Nós precisamos olhar para as pessoas e entender que essas pessoas representam Deus. E quando eu começo a entender isso, eu começo a tratar melhor as pessoas. Eu começo a me relacionar melhor com as pessoas. Eu vou deixando de lado aquela ideia de humilhar alguém, de desprezar alguém, de não tratar as pessoas bem, porque eu começo a compreender que quando eu faço isso, eu estou causando uma ofensa a alguém que é um representante do próprio Deus. Amém? Próximo. O inimigo de Deus e do homem. O diabo, ele peca desde o princípio, está lá em João 3,8. 1 João 3,8. O diabo, ele peca desde o princípio. Satanás, ele odeia Deus e, por consequência, ele odeia aquele que o representa. Eu vou te dizer um segredo, talvez, não sei se você sabe disso. Eu não sei se você sabe por que o diabo te odeia. O diabo te odeia porque todas as vezes que ele olha para você, ele vê Deus na sua face. Você sabia disso? O diabo odeia você porque quando ele olha para você, ele vê Deus. Ele vê alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Ele vê alguém que representa Deus. E sabe aquela namorada traída, ou aquela pessoa que terminou com o namorado e odeia o namorado? E ela tem aquelas fotos dele. Aquelas fotos não são o namorado, não são ele em si mesmas, mas elas representam. O que ela chega em casa, o que ela faz com as fotos? O que ela faz com as fotos? Ela rasga. Se puder, ela pega, toca fogo, coloca álcool. Por que ela faz isso? Eu pergunto, aquelas fotos, elas são o namorado? Não, mas elas representam. Satanás, ele olha para você da mesma forma, como uma foto, como uma imagem que representa Deus. Aí quando ele olha para você, ele tem ódio, porque ele lembra do lugar de onde ele caiu, ele lembra de tudo aquilo que ele perdeu, ele lembra que ele foi lançado da presença de Deus, e ele lembra que Deus criou você à imagem e semelhança, e que Deus está preparando um lugar de honra e de glória para colocar você. Aleluia! Aleluia! Vocês nunca leram na Bíblia que a Bíblia diz que nós iremos julgar os anjos caídos? Nós iremos julgar os anjos caídos. Então Deus tem um lugar de honra preparado para nós. E o diabo, quando olha para a gente, ele sabe disso. E sabe o que é que o diabo fica com mais raiva ainda? O diabo olha assim e diz assim: mas como é que pode? Esse povo come feijão com farinha e carne.
Se for aqui no Nordeste, né? Coisa boa, né? Feijão, farinha e carne. E o café. Com sol de 40 graus, o cafezinho do lado. Não é assim? Aí o diabo olha assim, mas como é que pode Deus amar esse povo? Queridos, a honra não está em você mesmo. A honra está no fato de que Deus criou você. Amém? Você tem a assinatura do Criador. O Criador criou você. Então você foi criado por Deus, a assinatura dele. Uns quadros estranhos que a gente olha por aí, mas se tiver uma assinatura assim, Portinari, se tiver assinatura assim, Da Vinci, Picasso, esses quadros valem fortunas. Agora você tem a assinatura de Deus. Você entendeu quanto você vale? É por isso que em João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele entregou seu filho para poder resgatar seus outros filhos. Porque Deus, Ele nos amou dessa maneira. Ele nos valorizou. O valor que temos está no amor que Deus tem por nós. Então Satanás, ele odeia. Sua missão é o que, gente? Matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. O ataque ao homem é um ataque indireto à glória de Deus. É como eu falei, é como a namorada que vai lá e tenta e rasga e toca fogo na foto, porque está com raiva do namorado. Próximo. A primeira investida no Éden. Ora, a serpente era mais astuta dos animais. A serpente era mais astuta. É assim que começa Gênesis capítulo 3. Agora, quando você chega lá em Apocalipse, você vai ver que essa serpente, ela se transforma no quê? Num dragão. A Bíblia diz assim, o dragão, a antiga serpente. Dragão, a antiga serpente. Então, a serpente é Satanás que está no Éden. No Éden, o diabo tentou corromper a imagem divina no homem. O pecado distorceu, mas não destruiu totalmente essa imagem. A redenção em Cristo restaura o que foi perdido. Como assim, pastor? Explica aí. O pecado corrompeu, mas não destruiu. Uma das maiores tragédias, queridos, que nós vemos é quando você vê, por exemplo, uma pessoa, um ser humano, caído na sarjeta. Não ria. Por favor, não ria quando você vê um bêbado caído ali na sarjeta. Não fique tirando sarro, dizendo, bebeu tanto, chega a estar caído ali na... Não, sabe por quê? Porque aquele bêbado é imagem e semelhança do Criador. Quando você vê um homem todo desfigurado, querendo ser aquilo que ele não é. Quem tem ouvidos entenda, o que eu estou falando. Quando você vê um homem todo desfigurado, querendo ser o que ele não é, não ache graça. Porque ali está a imagem do Criador. A imagem do Criador sendo distorcida. O pecado ele distorceu, mas ele não destruiu totalmente a imagem de Deus. Deus, ele ama pessoas. Amém? Agora, em Cristo, nós temos a nossa identidade totalmente restaurada. Aleluia. Fora dele, aquele que foi criado para ser um príncipe, vive como escravo. Quantas pessoas você conhece que são príncipes, mas estão vivendo como escravos? É como o povo de Israel. A palavra Israel, o nome Israel significa o quê? Príncipe. Ou aquele que luta com Deus, príncipe. Israel foi para o Egito, como é que eles viviam? Gente, como é que eles viviam? Escravos. Quantas pessoas você conhece que elas são escravas do álcool, são escravas da pornografia, são escravas do ódio, são escravas da ansiedade, são escravas de todos os tipos de pecado, mas são príncipes vivendo como escravos. Até o dia que Deus levanta um libertador. Deus levantou Moisés para libertar o povo. Moisés é uma representação do verdadeiro libertador, que é Cristo. Só Cristo, só Jesus realmente nos liberta.
para que você não seja mais escravo, mas para que você viva como um príncipe. Amém? Você viver como um príncipe de Deus sobre a terra. Eu estava dizendo isso hoje. Na nossa leitura diária, nós estamos lendo Deuteronômio capítulo 7. E em capítulo 7, o Senhor diz assim: vocês serão o povo mais abençoado da terra. Quantos querem essa promessa para a sua vida? O Senhor diz assim: vocês serão o povo mais abençoado da terra. Eu recebo, amém? Aleluia. Pastor, quer dizer que todo mundo vai ser rico? Eu não estou dizendo que a felicidade está em você ter uma conta milionária no banco. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o desejo de Deus é que você viva como um filho, que você viva como uma pessoa livre, que você viva bem dentro da sua casa, que você possa deitar, dormir, colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem, que você possa ter a sua refeição, os seus pratos na mesa, que você possa desfrutar de bons relacionamentos. Deus deseja que você viva como um príncipe e não como um escravo. Amém, queridos? Mas o diabo, ele investe para aprisionar, porque é através do pecado. Só tem uma coisa que destrói o povo de Deus. E não é de fora para dentro, querido, é de dentro para fora. É por isso que no capítulo de hoje que a gente leu, de Deuteronômio 7, diz assim: não coloque coisas impuras, imundas, contaminadas dentro da sua casa. Não coloque. Tem crente que vive com medo do diabo. Para com isso, deixa disso. Ao invés de você ter medo do diabo, você tem que temer a Deus. E dizer assim: não quero negócio com o inferno, não quero negócio com o pecado, eu quero servir ao Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor será ao nosso redor uma muralha de fogo. O Senhor será ao nosso redor uma muralha de fogo. Então eu tenho que temer a Deus e entender que essa muralha de fogo, ela é intransponível. Só quando eu abro uma brecha. Pastor, o que é isso que os crentes tanto falam? Abrir brecha. É quando você dá uma legalidade. Quando você faz coisas que permitem que Satanás coloque um prego na parede. Lembram do prego na parede que a gente falou? Lembram? Você permite que Satanás coloque um prego na sua parede. E se você permite que ele coloque um prego na sua parede, ele pode pendurar nesse prego aquilo que ele quiser. É por isso que a gente não pode permitir. Faraó representa o diabo. Quando eles foram sair do Egito, Faraó disse: tudo bem, deixe que os homens podem sair, mas as mulheres ficam, as crianças. Aí Moisés disse: não, vai todo mundo. Aí depois ele disse: não, vai todo mundo, mas fiquem perto. Aí Moisés disse: não, é caminho de 3 dias, porque o diabo quer que você sirva, mas continue perto do pecado. Aí depois ele disse: tá, vocês podem ir, mas deixem os bens de vocês aqui. Aí Moisés disse: não fica uma unha. Uma unha não fica. Você tem que ser radical. Você tem que ser radical. Você não pode deixar uma unha nas mãos do diabo. Amém? Diga para o seu irmão: não deixa uma unha. Não deixa nada. Satanás é negociante. Satanás é negociante. Sabe como é que negociante faz, né? Negociante faz assim, ó. Ele quer que você pague a ele R$1.000, sei lá, R$1.000. Mas ele não vai te pedir R$1.000. Sabe quanto é que ele vai te pedir? Quanto é que ele vai lhe pedir? Ele sabe que você vai negociar com ele. Quanto é que ele vai lhe pedir? Quanto? 1.200? Ah, inocente, não sabe de nada não. Ele vai te pedir R$10.000. Aí você vai dizer: mas que absurdo, 10 mil? 10 mil não pago jeito nenhum. Não, mas senta aqui, vamos negociar. Vendedor de rede do Ceará. Pede R$600 na rede. Pede 1.000. Acaba te vendendo por R$50. Por 50, não é possível que você... R$50. A rede que ele te estava cobrando R$1.000. Satanás faz a mesma coisa. Ele diz: tá, tudo bem. Você pode ir para o domingo na igreja, você pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, mas deixa isso aqui.
Deixa essa legalidadezinha aqui. É só isso. É só isso. Tá, é só isso? Tudo bem. É como aquele vendedor, que ele quer te vender uma revista. Aí ele chega para você e diz assim, ó, eu tenho essa caixa aqui custa R$1.500, e eu vim de longe, tal, para te vender essa caixa, né, vendedor? R$1.000 essa caixa. Não, R$1.000 é muito caro, para R$1.000 uma caixa, né? Ah, tá bom, já que você não vai comprar essa caixa de R$1.000, pelo menos compra essa revista aqui de R$50. Aí o cara fica constrangido, poxa, eu não vou comprar de 1.000, mas pelo menos de 50 eu vou ter que comprar do cara, né? Aí ele vai lá e compra. Mas qual era a estratégia dele? Vender a revista de R$50, e ele vendeu. Eu estou falando aqui de estratégias de vendas, viu, gente? É exatamente isso que o diabo faz com você. É exatamente isso. Próximo. Ataques históricos à masculinidade. Eu falei que ia falar um pouco sobre os homens, especificamente sobre os homens. Levantou-se um novo rei sobre o Egito e ordenou que matassem os meninos hebreus. Êxodo 1, de 8 e 16. Interessante. Quando o faraó se levantou, o novo faraó se levantou, ele ordenou, matem os meninos. Gente, por que o diabo odeia tanto homens? Por que o diabo odeia tanto os meninos? Pastor, como assim odeia tanto? Veja a continuidade. Mateus 2, versículo 16. Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Você tem o mesmo acontecimento, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Será que a Bíblia não está dizendo algo para a gente? Tanto Faraó como Herodes mandou matar os meninos. De acordo com a ONU, isso aqui é um dado recente, 2024, em contexto de guerra, 78% das vítimas fatais são o quê? São homens. Quer dizer, de cada 10 pessoas que morrem, quase 8 são homens. De cada 10 pessoas, 8 são homens. No Brasil, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2024, mostra que 91% das vítimas de homicídio são quem? Homens. Por que o inferno está tentando matar os homens? Lembram de 1 Coríntios 11, 7? O que diz lá? O que diz lá? 1 Coríntios 11, 7. A gente leu no começo, gente. O homem é a imagem e glória de Deus. O diabo sabe disso. O diabo sabe disso. É por isso que ele tenta neutralizar você, homem, que está aqui. É por isso que ele tenta impedir você de cumprir o seu papel de homem. É por isso que ele tenta impedir você de se posicionar como homem de Deus na igreja. É por isso que ele tenta impedir você de se posicionar como homem de Deus na sua casa, trazendo a sua família para servir ao Senhor. O diabo sabe dessas coisas. É por isso que ele tenta impedir de todas as formas. Ele tentou no Antigo Testamento, ele tenta no Novo Testamento, e na atualidade ele continua. A violência no Brasil tem matado os homens, as guerras matam homens. Continua. A imagem de Deus em Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A dignidade humana, ela não está enraizada na criação. A dignidade humana está enraizada na criação, não em status ou mérito. Quer dizer, você não é digno de respeito por causa do seu status ou por causa de algo que você fez, simplesmente porque Deus te criou. Amém? Só isso. Só porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você já merece respeito. A dignidade humana está enraizada na criação, não em status. Todo ser humano carrega um reflexo do Criador, mesmo após a queda. Todo o ser humano. Você consegue compreender isso? Espera aí, pastor, se é todo ser humano, mas existem os status sociais, existem as classes, sim, é verdade, mas para Deus não. Para Deus o ser humano não importa se ele tem 10 milhões no banco,
ou se ele só tem 10 centavos em casa. O fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus já traz a essa pessoa dignidade e honra. Quando a gente não entende, nós vivemos dentro do sistema do mundo, e então nós classificamos as pessoas de acordo com a condição financeira. A gente começa a classificar as pessoas de acordo com a condição financeira. Chega alguém estava falando essa semana, não sei quem foi, não lembro. Alguém estava dizendo, não sei se você já teve essa experiência. Se você vai para o comércio, nas lojas, e você está meio bagunçado, saiu de casa apressado, estava fazendo alguma coisa na cozinha, aí lembrou de comprar alguma coisa, aí chega meio bagunçado na loja. Aí, às vezes a vendedora pode olhar assim e dizer, vai lá você, eu não vou não. Eu não vou atender não. Vai lá você, eu não vou atender esse não. Mas se você chega, bem arrumado, cheirosinho, cabelinho penteado, né? Parou o carrão na porta, aí o tratamento já é outro. O tratamento já é outro. Gente, e eu estou dizendo isso, mas isso é o que acontece, isso é normal acontecer na sociedade. Então não ignore isso, tá? Não ignore esse fato. Isso é fato. Eu estou dizendo que nós não devemos proceder dessa forma. Eu estou dizendo que nós, aqui como igreja, por exemplo, não importa se a pessoa entra bem vestida ou mal vestida, nós temos que honrar, porque nós entendemos que cada pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Mas eu sei que no comércio, no mundo, você vale pelo que você aparenta. Você vale pelo que você aparenta. Amém? Eu trabalhando no G Barbosa, eu já vi pessoas chegando de chinelo lá e puxando dinheiro e pagando as coisas à vista. Impressionando quem achou que não tinha nada. Impressionando pessoas que achavam que ele não tinha nada. E já outros, infelizmente, faziam as compras, passavam um cheque sem fundo. E dava trabalho para pagar. Naquela época o pessoal usava cheque, né? Usava muito cheque. Amém? Continuando. A seriedade da vida humana. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Esse texto serve de base para muitos estados que tinha nos Estados Unidos, hoje não tanto, mas tinha nos Estados Unidos muitos estados onde a pena de morte era permitida, pena de morte. E um dos textos básicos para a pena de morte era usado esse aí. O que está dizendo? Quem derramar sangue do homem, pelo homem, seu sangue será derramado. Por quê? A pergunta é, por quê? Qual a resposta? Está aí no versículo. Alguém, por favor, responda. Sabe por que alguém deve morrer se matar um homem? Ele diz, porque este homem que morreu é a imagem de Deus. Você matou alguém que é a imagem de Deus, então você também merece morrer. Porque você se levantou contra o Criador. Então, veja que há uma sentença, é como um pecado capital, é uma sentença porque alguém fez algo terrível. E o que é esse algo terrível? Ele se levantou contra alguém que representa o rei. Atentar contra a vida é um ato de rebelião contra o próprio Deus. O respeito à vida humana é um reflexo da reverência ao Criador. Quando eu atento contra a vida de alguém, eu estou fazendo como o diabo, estou fazendo um ato contra Deus. Agora, por outro lado, quando eu trago respeito, quando eu respeito a vida humana, é um reflexo da minha reverência a Deus. Eu vou tratar bem que ele representa a Deus. Eu pergunto aqui, quem aqui tem filho? Levanta a mão, quem tem filho? Tem filhos. Pronto. Se alguém trata mal a Nayane,
Como é que fica essa mãe? Leoa, né? Agora, imagina só, se alguém trata bem a Sarinha, o Abraão, como é que a mãe fica? Toda derretida, toda feliz, toda falando, meu filho foi bem tratado, minha filha foi bem tratada. Você agradou o pai, você agradou a mãe, como você fez isso? Você agradou o pai, você agradou a mãe? Tratando bem o quem? Tratando bem o filho. Ó, deixa eu contar um segredo para vocês. Todas as vezes que você trata bem alguém, você está agradando a Deus. Todas as vezes que você estende a mão para uma pessoa necessitada, que você abençoa alguém, Deus dá um sorriso. E Ele diz assim, eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa, porque ela está agradando o meu coração. Todas as vezes que você abençoa alguém, os céus se inclinam em seu favor. Todas as vezes. Porque você está fazendo um agrado no coração do Pai. Amém? Você quer ganhar o pai, quer ganhar a mãe? Agrada o filho. Faz alguma coisinha. Imagina aqui a Dayana, né? Sendo mãe. 3 anos de idade, o menino dela, né? Aí alguém chega e diz assim, olha, aquele menino ali de 12 anos bateu no seu filho. Ela já está até pensando ali, meu Deus do céu. O pai é mais calmo, não sei, mas a mãe não sei, a mãe vai virar, não sei, né? Você está entendendo? Gente, nós somos a imagem de Deus. Somos a imagem de Deus. Então, quem derramar sangue do homem, vai ter consequência. Ele está dizendo, se você ofende, se você trata mal pessoas, vai ter consequência também. Amém? Próximo. Já estamos terminando. Amar a Deus é demonstrado no amor ao homem. Quem não ama seu irmão, não, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. 1 João 4, 20 e 21. Quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. O mandamento é esse. O mandamento é esse. Quem diz que ama a Deus, tem que amar também pessoas. Pastor, eu não gosto de pessoas, então peça para Deus. Deus me ajuda a gostar de pessoas. Sabe por quê? Porque Deus ama pessoas. Pastor, gente dá raiva, pessoas dão raiva. Pastor, eu prefiro gato, eu prefiro cachorro. Vocês já viram gente falando isso? Mas Deus prefere gente. Querido, a coroa da criação não são os gatos, por mais fofinhos que os gatos sejam. A coroa da criação não são os cachorros. E tem gente que hoje está trocando gente por cachorro. Tem gente que hoje está trocando gente por gato. Tem casal que diz, eu não quero filhos, eu quero um gato, eu quero um cachorro. Tem alguma coisa errada, tem uma cachorrada aí, gente. Não está certo. A Bíblia diz, cresçam, multipliquem-se, encham a terra com imagem e semelhança minha. Encham a terra. Então, eu preciso amar pessoas, gostar de pessoas. Ofender, olha que coisa interessante, isso aqui é um dado oficial, viu? Ofender o embaixador é na prática diplomática e sob a ótica do direito internacional. Tem alguém aqui que faz direito internacional? Considerado uma ofensa ou um ato hostil contra o país que ele representa. Vou repetir, ofender o embaixador é na prática diplomática e sob a ótica do direito internacional, considerado uma ofensa ou um ato hostil contra o país que ele representa. Se eu sou a imagem de Deus, eu represento Deus. Quando alguém me ofende, você está ofendendo os céus.
Porque eu represento os céus, eu represento a Deus. Um ato contra mim é um ato contra Deus. Um ato contra você é um ato contra Deus. Quando eu começo a pensar nessas coisas, eu digo, meu Deus, eu preciso tratar as pessoas melhor. Porque um ato contra a pessoa é um ato contra Deus. E às vezes nós não entendemos porque que às vezes nós enfrentamos tanto problema, tantos problemas. Porque nós precisamos entender que a coisa mais sagrada aqui na terra que Deus colocou são pessoas. Amém? Às vezes nós fazemos ídolos, fazemos coisas e achamos que essas coisas são coisas sagradas. O mais sagrado é a vida humana. Por quê, pastor? Porque o ser humano representa a Deus. Esse é o último, eu não lembro agora se esse é o último. Cadê o pessoal do slide? Ok. A crise do valor humano. Somos como o impuro. Veja bem o que diz Isaías 64, verso 6. Somos como impuro. Todos os nossos atos de injustiça são como trapo imundo. Murchamos como o que, gente? E como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Só os crentes raiz lembram. Assim é a vida do homem sem Deus. Olha, eita glória. Sem Deus. Mas o refrão é: como a folha seca caída no chão, que vai para onde o vento soprar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável. Parece Milionário José Rico esse negócio. Gente, eu não sei quem é não. Não é do meu tempo não, eu devo ter ouvido na internet, o pessoal aí conhece. Mas escutem que dado interessante. A pesquisa de 2023 revela que 60% dos jovens se sentem sem propósito definido na vida. Quando a imagem de Deus é esquecida, a identidade humana se perde. As pessoas ficam como folha seca. Quantos jovens você conhece que estão como folha seca? Estão indo para onde o vento soprar. Não tem propósito. Não sabe o que quer da vida. Estão até mesmo pensando em desistir da vida. Quantas pessoas você conhece que estão nessa forma? Sabe por quê? Porque perderam o propósito. Perderam o sentido, perderam a identidade, não compreendem que essas pessoas são a imagem e semelhança de Deus. Gente, quando nós perdemos isso, nós perdemos o propósito. Sem propósito definido na vida. Olha, isso é assustador, 60% dos jovens se sentem assim. É muita gente. De cada 10 jovens, 6 jovens estão dessa forma. É muita gente. Só quando é restaurado o valor humano, da dignidade de quem nós somos, é que esse quadro pode ser revertido. Pode passar o próximo. Cristo, a perfeita imagem. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem é a perfeita imagem? Jesus. Jesus revela o que significa ser verdadeiramente homem à imagem de Deus. Você quer saber o que é ser homem à imagem e semelhança de Deus? Olha para Jesus. Jesus é a exata imagem do Deus invisível. Ele é a representação de Deus. Pastor, como é que seria Deus vivendo entre nós? Olha para os evangelhos e você vai conhecer, você vai saber. Pastor, como é que Deus reagiria em determinada situação? Leia os evangelhos e você vai saber. Porque Jesus era a exata imagem de Deus. Olhar para Ele era olhar para Deus. Olhar para Jesus é olhar para Deus. Se eu quero conhecer Deus, eu preciso olhar para quem? Para Jesus. E o propósito é esse. O propósito é que as pessoas olhem para nós e conheçam a Deus. Eu pergunto, quando as pessoas olham para você, o que elas estão vendo? Amém? Em Cristo, a glória perdida é restaurada e o propósito é renovado. Assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Nós vamos carregar a imagem de Cristo. Assim como trouxemos a imagem de Adão, o homem que caiu, nós vamos carregar a imagem de Cristo.
Pode passar. Acho que esse é o último, né? Cada homem é um portador da glória divina. Cada um. Nós carregamos. E não é que você agora vai andar de nariz empinado para as pessoas, mas você vai andar com o nariz levantado, sabendo a sua dignidade, quem você é. Gente, todo mundo, as pessoas depressivas, elas andam assim. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Todo mundo que está em depressão anda assim. Sabe o que a Bíblia diz? Olhando para o alto, para o autor e consumador da fé. Levanta a sua cabeça, olha para o alto, para você ver uma coisa. Até o seu ânimo muda. Até o ânimo, não é verdade? Até o ânimo. Se você olha assim, ó. Mas quando você começa a fazer assim, olhando, sabendo, eu sou a imagem de Deus, eu represento a Deus na terra. Amém? Isso traz um peso de glória sobre mim, um peso de responsabilidade, porque eu preciso abrir a minha boca com sabedoria, porque eu represento a Deus. Destruir o homem é tentar ofuscar a glória de Deus. Ofender pessoas, falar mal das pessoas, é fazer isso contra Deus. Valorizar a vida, o próximo, a si mesmo, é um ato de adoração ao Criador. Amém? Valorizar a vida, valorizar as pessoas, estender as mãos. É por isso que Jesus conta uma parábola, a parábola do bom samaritano. Ele diz que o sacerdote foi lá, passou de largo, veio o levita, passou também da mesma forma, o samaritano veio, e o samaritano compreendeu a importância daquele homem caído, e ele foi lá, derramou o vinho, o azeite sobre aquele homem, sobre suas feridas, colocou sobre o seu animal, levou para uma hospedaria, cuidou daquele homem. E Jesus, ele mostra que é o que nós precisamos fazer. Por quê? Porque cada ser humano, ainda que caído, é a imagem e semelhança de Deus. Fica de pé, para a gente já terminar. Querido, até o teu marido, irmã, é imagem e semelhança de Deus. Amém? Até o teu marido é imagem e semelhança do Criador. Porque dele e por ele são para todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém? Todas as coisas são dele, por ele, são para ele. A ele seja a glória para sempre. Valorize. E você, homem, entenda que é uma guerra do inferno contra a sua vida. Muitas igrejas existem poucos homens. Parece que o diabo quer afastar os homens do papel sacerdotal que eles possuem. Mas se tem uma coisa linda, é quando homens, eles se prostram em adoração. Há uma pesquisa que diz que quando o homem se converte, ele consegue trazer praticamente a casa inteira. É o que está lá em Atos 16. Crer no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Foi falado para o homem, foi falado para aquele centurião, para aquele guarda ali. Por causa da influência do homem sobre a casa. Deus quer restaurar isso na nossa casa, na nossa família, na sua vida, você que é homem. Aleluias. Te agradeço, Senhor, pela minha família, pela tua presença no meu lar. Aleluias. Vamos declarar isso. E você que é homem, que está aqui nessa noite, nós queremos consagrar a sua vida. Eu quero convidar todos os homens a vir aqui à frente, todos os homens, por favor.